Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Na verdade, o título desse relato eu só modifiquei para ficar um pouquinho mais curto, né? Mesmo em como ela veio me pedir um favor. Mas ele, na verdade, tem esse título aqui: Meu sonho lúcido com a avó Clara, que estava em coma e veio me pedir um favor, tá? Olá, Ana e todos os assombrados que seguem esse maravilhoso canal. Já vou trocar o meu nome verdadeiro para não expor a minha identidade e tampouco expor minha família, pois o que interessa, de fato, é a experiência que irei relatar. É isso aí. Desculpe-me se houver erros de pontuação, gramaticais, pois esses corretores de celular são extremamente irritantes. Meu nome é Fulanesca. Tenho 49 anos e essa experiência aconteceu comigo há uns 7 anos atrás, no início de dezembro de 2018. Eu sempre tive o dom de premonição através de sonhos e EFCs, experiências fora do corpo, viagens astrais, projeção astral, como quiser chamar. E para iniciar essa história, eu preciso explicar que envolve a avó do meu esposo, a qual irei chamar aqui de vó Clara, e que nessa época tinha 92 anos. Ela havia passado mal e estava doente devido a uma gripe influenza, né, que ela pegou forte. Então, pela idade avançada, os sintomas evoluíram rapidamente para um quadro clínico mais crítico e ela teve que ser internada no CTI e foi entubada em coma induzido, pois os pulmões dela estavam muito debilitados e pela idade avançada, ela corria sérios riscos. Mas, entubada, com respirador artificial e oxigênio a 100%, ela estava estável, com os batimentos cardíacos e a pressão arterial controlados. Ela já estava no CTI há uma semana, assim, nesse quadro, e não apresentava nem melhora nem piora. Os filhos, esposo e netos iam ao hospital diariamente para ter notícias e atualizações do boletim médico dela, pois por ela estar no CTI, não podia receber visitas no quarto, por riscos de contaminação, infecção hospitalar e tal. Nessa madrugada, em que a minha experiência astral, fora do corpo, aconteceu, eu me via dormindo na cama ao lado do meu esposo. Lembro de todos os detalhes do apartamento em que morávamos nessa época e que o nosso quarto dava para um corredor longo que ligava a sala de estar com o nosso quarto. E dormíamos com a porta do nosso quarto aberta para circular melhor a ventilação. Então dava para ver o corredor todo e parte da sala e da porta de entrada, pois deixávamos o abajur da sala aceso a noite toda. Foi então que eu vi a avó do meu esposo, a avó Clara. Eu vi ela entrar atravessando, através da porta de entrada, flutuando, pois eu não via as pernas dela, apenas via da metade do corpo para cima. Ela vestia uma camisola branca de mangas bufantes e compridas, com gola alta e bordados de pérola. E eu via nitidamente o rosto dela, sorrindo para mim, meiga, serena e gentil, com seus cabelos brancos, curtos e cacheados. Exatamente como ela era, sabe? E então ela veio em minha direção, flutuando, como um balão de gás flutua no ar, sabe? Sem eu ver a metade do corpo para baixo. Então ela adentrou o nosso quarto, parou ao meu lado e disse: Por favor, não se assuste. Eu não vim para lhe causar espanto, apenas escute e preste bastante atenção a esse meu pedido, para que você, ao acordar, não se esqueça de transmitir essa mensagem. E então, logo eu partirei. Diga ao meu esposo, Carlos, aos meus filhos, noras e a toda a minha família que eu estou pronta para partir. Chegou a minha hora de descansar. Meu corpo está cansado e eles, em orações,
preces, novenas e terços estão implorando para que eu melhore. Todavia, isso está atrapalhando o meu desenlace. Porém, eles precisam aceitar que eu preciso seguir. Diga ao meu esposo Carlos, que na época já tinha 94 anos e estava bem idoso também, mas super lúcido e saudável. Diga ao Carlos que é para ele ficar tranquilo, pois não demorará muito para que estejamos juntos novamente. Eles estavam casados há mais de 70 anos. E ela continuou: quanto a você, estou aqui por causa do seu dom e porque você é a única na família a quem eu poderia pedir auxílio para enviar esse pedido por mim, já que nenhum deles tem essa comunicação aberta. E mais, em breve, você terá uma notícia surpresa, um presente enviado de Deus pelo seu merecimento. E após isso ela disse: adeus, preciso ir agora e obrigada. E desapareceu como fumaça, se dissipando no ar. Eu dei um grito de susto que até acordei com o grito. Então voltei para o corpo imediatamente. E acordei o meu esposo também, que assustado perguntou: o que aconteceu? O que foi? Daí eu contei a ele o que tinha acontecido e ele, um pouco incrédulo, disse que era apenas um sonho, mas que era para me tranquilizar, que ao levantar ele iria enviar uma mensagem de texto para a mãe dele e iria repassar a mensagem, exatamente como era para ser feito. Ele enviou a mensagem para a mãe dele às 8 da manhã e então toda a família, por misericórdia divina, já que são católicos e não entendem nada de espiritismo, levou a sério a mensagem, pois apesar de serem muito católicos, sabiam que eu tinha essas premonições em sonhos, essa mediunidade, e então decidiram acreditar. E aí seguiram todos lá para o hospital para rezar pela avó Clara. Entretanto, dessa vez dedicaram suas preces a favor da vontade dela, para que ela seguisse o caminho dela tranquila, que todos ficariam bem por aqui. Ana, isso foi mais ou menos umas 11 horas da manhã. O hospital era em outra cidade, longe de onde eu morava. Então a mãe do meu esposo ligou para nós. Por videochamada, para que pudéssemos enviar uma mensagem por áudio, para que talvez a avó Clara, no inconsciente dela, pudesse ouvir através do speaker da janela de vidro do CTI, que dava acesso à unidade em que a avó Clara estava acamada. Depois de todos se despedirem e dizerem declarações de amor, gratidão a ela e motivação para que ela seguisse em paz, olha, não levou 30 minutos para que ela sofresse uma parada cardíaca e partisse rumo à pátria espiritual. Era só o que ela precisava, que os familiares aceitassem a partida dela, se despedissem, para que libertassem o espírito dela, que estava preso ao corpo pelo apego do esposo e dos filhos. Ela era uma pessoa maravilhosa, que alma boa, deixou saudades. Eu não tenho dúvidas de que ela recorreu a mim, naquele encontro astral, no meu sonho lúcido, para fazer esse pedido de auxílio, pois a família, sem querer e sem ter noção, estava mantendo encarcerada ao corpo dela, com tanta manifestação de apego emocional e não querendo que ela partisse. 2 meses depois do funeral dela, em fevereiro, exatamente no Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos. Por isso que tem umas palavras que... entendi. Eu tô corrigindo mentalmente aqui, mas tem umas palavras que acho que estão em inglês mesmo. Então, exatamente no Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, em fevereiro, eu passei mal e tive que ir para o hospital, pois estava quase desmaiando e com falta de ar, coração acelerado. Parecia arritmia. Pensei que estava com problemas cardíacos, pois eu não aguentava nem subir escada sem quase morrer de falta de ar.
Tive que fazer um hemograma completo e outros exames e descobri que não era problema cardíaco, mas que eu estava grávida de 3 meses. De 3 meses já, e aos 42 anos de idade. Foi uma concepção natural, sem tratamentos para engravidar, sem controle nenhum, pois eu já tinha um filho de 22 anos do meu casamento anterior e acreditava que os meus óvulos já estariam velhos demais para engravidar. Fora os riscos do bebê nascer com alguma síndrome ou complicações devido à minha idade. Graças a Deus, o meu filho nasceu perfeito, com 41 semanas de gestação, um bebezão de 4 quilos. Hoje ele está completando 6 aninhos em 2025 e é o ar que eu respiro. Eu sou muito grata a Deus por esse presente que nós não esperávamos e é o único filho do meu atual esposo. Como a avó Clara havia me dito no encontro astral, eu receberia um presente enviado de Deus. Uma surpresa boa, que viria para consolar também o coração da minha sogra, a qual havia perdido a mãe que ela tanto amava e cuidava, que é a avó Clara. E essa foi a experiência astral mais impactante que eu me lembro de ter tido e a qual consegui prestar auxílio a uma alma aflita. Fiquei tão feliz e grata pela oportunidade, apesar de na hora eu ter me assustado, né? Pois eu amo o sobrenatural, mas eu tenho um cagaço colossal dos espíritos. Um beijo pra você e pra toda a família. Assombrado. Assinado Fulanesca. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha que legal. E mais uma vez é essa história, né? De que muitas vezes chegou a hora da pessoa. Ela precisa ir. E quem tá aqui fica só em oração para manter a pessoa aqui, né? Ainda mais, né? Com a idade, é que ela falou, meu corpo já tá cansado, eu já tô cansada, é a minha hora de ir. Mas para você ver como esse apego aqui, esses pedidos para ela não ir, atrapalha o desencarne, o desenlace, né? E aí ela veio pedir, ou aquela coisa do quando chora, mesmo depois que desencarna, quando a pessoa tá aqui e fica chorando demais e pedindo, tipo, por que não, sabe? Não aceitando o desencarne da pessoa e tal, também atrapalha o espírito de seguir. A gente se torna um obsessor vivo de quem já partiu ou deveria partir para outro plano, né? Essas histórias, tem várias aqui. Então vamos para o próximo relato, que é este aqui, Lobisomem do Matagal. Oi Ana, Matheus e Assombrados, o meu nome é Fulano, tenho 25 anos e hoje quero compartilhar com vocês um relato que até hoje arrepia toda a minha família. Ele envolve um possível lobisomem em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. Tudo aconteceu em 2001, não sei ao certo o mês, mas lembro bem do que o meu tio contou. Era por volta de 11 horas da noite, quando ele voltava do trabalho e precisou atravessar uma rua deserta, passando por um matagal escuro que ficava ao lado do cemitério de Ricardo de Albuquerque. Aquela noite estava estranhamente silenciosa. Nem grilos cantavam. O único som era o dos passos apressados dele no asfalto. Foi então que ele ouviu algo vindo do mato. Galhos se quebrando, folhas sendo arrastadas, como se uma coisa pesada estivesse se movendo por ali. Meu tio, que sempre foi medroso, sentiu o coração disparar. Apurou os passos tentando não olhar para trás, mas não adiantou. Logo veio a sensação nítida de estar sendo seguido e junto dela um cheiro forte, um odor de animal molhado misturado com sangue. Foi quando ele criou coragem para virar e olhar. E o que viu o deixou paralisado. Era um cachorro preto, enorme, de olhos brilhando na escuridão, que o encarava fixamente. A respiração da criatura era ofegante, grave, quase como um rosnado contido. De repente, diante do olhar atônito do meu tio, o tal do cachorro, entre aspas, começou a se erguer, lentamente, ficando sobre 2 patas. Ele era alto, desproporcional até.
uma sombra monstruosa destacada contra o escuro da rua. Foi nesse instante que um instinto de sobrevivência falou mais alto. Meu tio virou e correu como nunca na vida, sentindo as passadas pesadas atrás dele até conseguir chegar em casa. No dia seguinte, ainda em choque, ele contou o que tinha acontecido para praticamente a cidade toda. O caso chamou a atenção do padeiro, que revelou que aquilo não era novidade ali, não. Ele contou sobre um acontecimento macabro em setembro de 1981, também perto do cemitério. Naquela época, um casal de jovens tinha ido namorar no matagal ali, naquele mesmo matagal. Depois de alguns beijos, combinaram que a moça sairia primeiro para não levantar suspeitas. O rapaz iria depois e se encontrariam em uma bueira mais adiante. Enfim, não sei o que é bueira. A menina foi tranquila, mas ao chegar na bueira, percebeu que o namorado demorava. Quando ele finalmente apareceu, estava quase irreconhecível. A camisa rasgada em tiras, o corpo coberto de arranhões profundos e o rosto pálido, como se tivesse visto a própria morte. Gaguejando, com sangue ainda escorrendo pelo braço, ele só conseguiu dizer: não era um cachorro, era algo que ficou de pé. Ele ficou em 2 patas. Até hoje, muitas pessoas em Ricardo de Albuquerque afirmam ouvir barulhos estranhos vindo daquele cemitério nas noites de lua cheia. E quando alguém lembra do que aconteceu com meu tio, todos sentem o mesmo arrepio que corre na minha espinha agora, enquanto escrevo isso para vocês. Um beijo para você, obrigada, lobisomem. Lobisomem sendo lobisomem. Tá vendo? Não é só no meio do mato, não. Ali ele tava, era meio mato, meio cidade, meio cemitério. Mas será que porque é perto do cemitério ou foi coincidência estar perto do cemitério? Será que ele se transforma no cemitério? O que acontece? Hein? Deixa eu tomar água. Aqui é uma época que agora fica muito seco o tempo. Chega a ser prejudicial à saúde. Muito seco. Vamos pro próximo relato, que é a casa assombrada da minha avó. Ou será que eu invoquei algo? Será que a casa é assombrada ou ela fez alguma coisa lá e chamou alguma coisa lá dentro? Vamos ver. Oi, Ana, e aí, assombrados? Sou eu de novo, a fulana, dona dos relatos Fantasma na Garagem e A Bruxa do Bairro. Então, eu morei com a minha avó dos 5 até os 10 anos, mais ou menos, na casa a qual ela já morava, já fazia uns 20 anos, essa do relato da bruxa. A minha mãe, na adolescência, era chegada no oculto. Confesso que eu puxei isso dela. Meu primeiro filme de terror foi com 1 ano de idade, segundo o que ela conta, que foi Um Drink no Inferno. Que tal, gente do céu, deixar a criança de 1 ano de idade assistir Quentin Tarantino? Primeiro que a criança não sei se vai entender muito o que tá acontecendo ali, né? Porque ela não tem uma vivência pra saber o que é um vampiro, o que é um assassinato. Mas as imagens são chocantes, né? Com 1 aninho de idade. Mas assistiu assim ou viu assim? Menina, vamos lá, continuando. Voltando ao relato, a minha mãe tinha o costume de mexer com essas coisas. Livro de São Cipriano, jogo do copo, pactos, feitiços e outras coisinhas mais. A casa tinha uma energia bem ruim, imagino. A casa tinha uma energia bem ruim, daquelas que ninguém fica dentro por muito tempo. Eu, particularmente, odiava ficar sozinha lá. Certa vez, decidi jogar o jogo do copo com a minha prima. Começamos o jogo, nada de diferente acontecia, o copo não movia, nada. Eu falei pra ela pra gente parar. Então, e irmos pra sala pra assistir Chiquititas, né? Já que o copo não tá mexendo, tem um espírito, eu vou assistir Chiquitita. É isso aí, é o que eu faria também. Tudo certo, vimos o começo da novela, até que ouvimos um psiu lá no quarto da minha tia, onde tínhamos jogado.
Sensação de medo puro foi tomando a gente, porque estávamos sozinhas. Fomos até o quarto, vimos que o tênis que estava debaixo da cama agora estava em cima da cama. O puff que ficava perto da cama estava amassado como se alguém estivesse sentado nele. Nós jogamos sentadas no chão para ficarmos na mesma altura. Nós saímos rápido do quarto e tivemos a ideia de ficar no pátio. Quando saímos para a rua, eu olhei para a janela e Ana, tinha alguém lá dentro, no canto da janela, à espreita, sorrindo com os olhos. Mas não um sorriso simpático, acolhedor, era um sorriso tenebroso, porque o olhar passava um certo desespero também. Eu não consigo colocar em palavras. Como assim, sorriu com os olhos, com o olhar? Você chegou a ver bem a fisionomia, então era um homem e uma mulher, porque se você viu os olhos, o olhar, notou, sentiu a energia daquilo também, né? A minha prima também viu, começou a chorar, e eu, que não pago imposto, me entreguei às lágrimas também. Minha tia chegou, levou a minha prima. Eu continuei na rua, mas eu não fiquei muito tempo porque a minha mãe logo chegou em casa. O que eu esqueci de comentar é que nessa época nós dormíamos nesse quarto. Minha mãe, meus 2 irmãos e eu. Minha mãe dormia na cama com eles e eu em um colchão no chão. A porta ficava aberta para irmos ao banheiro, porque ela fazia um barulhão para abrir. E como estávamos ali prestes a ir embora, minha mãe estava construindo a nossa casa no pátio da minha avó. Algumas das nossas coisas ficavam pela casa, tipo geladeira, sofá, TV. A nossa geladeira ficava do lado da porta do quarto, mas pro lado de fora. Quando eu estava prestes a pegar no sono, eu virei para a porta porque era o meu lado de dormir melhor. Sabe quando tu olha e volta o olhar porque não sabe se viu, o que é que viu, parece que viu alguma coisa, não sei. Um ser mais escuro que o escuro, com um sorriso extremamente largo, buracos no lugar dos olhos. Mas buraco, se o bicho já era escuro, o olho era tipo branco, mais escuro ainda que ele, que era mais escuro que o escuro. O buraco no lugar dos olhos, me olhando, entre aspas, de cima da geladeira. Eu não via o corpo, só a cabeça virada para mim. Eu travei, a voz não saía para chamar minha mãe. E aquilo foi se arrastando para fora do meu campo de visão, mas eu ouvia ele descer de cima da geladeira. Aí sim, Ana, aí eu gritei, mas gritei com todas as minhas forças. Minha mãe, apavorada, levantou no susto. Minha avó, que dormia no quarto ao lado, também levantou. Meus irmãos berrando, porque eu berrei, né? Foi assim o puro suco do caos. Contei tudo para elas. Minha avó chamou um amigo nosso na época, que era pai de santo delas. Fizeram uma limpeza lá, o que adiantou só para essa coisa aí, porque a casa continuou pesada e tal. Hoje em dia eu sou bruxa, faço feitiços, tudo que envolve energia, tarô, signos e coisas nesse nicho eu manjo, mas eu sou do bem, eu juro. Tem tantas histórias nessa casa. Minha prima disse que só teve medo e viu coisas lá, porque na casa dela mesmo disse que nunca viu nada. Era na casa ali mesmo. Bom, é isso, Ana. Sempre que eu puder eu vou mandando os relatos. Minha avó tem vários, minha mãe e eu também. Um beijo e muita luz a todos. Meu irmão ficou todo bobo quando tu leu a parte que disse que somos teus fãs. Manda outro beijo pra esse bocó. Um beijo pro seu irmão. Um beijo pra você, obrigada. Então, talvez todas essas coisinhas que eram feitas na casa, e eu não sei como eram feitas, né? De que forma, que energia, o que era evocado ali, já deixava uma coisa meio estranha, que você mesma sentia que o negócio ali era pesado. Eu não sei, não posso dizer mais o que era, mas pelo que você fala aí, jogo do copo, pactos, livro de São Cipriano, eu não sei se as coisas eram feitas da maneira, né, mais corretas, assim. Então, de repente, isso já deixava uma porta grande aberta, e aí vocês foram brincar de Ouija, alguma coisa mexeu por ali, veio, passou, tava ali.
Aí, como disse, aquela coisa foi embora a hora que o pai de santo mandou embora, mas o clima continuava porque energias e tudo mais, né, que vão sendo atraídas, manipuladas e sei lá o que, né? Então, um drink no inferno com 1 ano de idade. Ai, Senhor. Próximo relato, o anel da minha mãe. Vamos ver. Uai, o que é isso aqui? Tem um link aqui? Não sei o que é, mas vamos lá. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem com vocês? Eu sou inscrita no canal desde 2020, quando fiquei em casa por conta da pandemia, né? Eu tenho 62 anos bem vividos, tenho saúde e uma família linda, graças a Deus. Já vivenciei muitos episódios sobrenaturais, os quais me fizeram crer em vida além da morte do corpo físico. Esse episódio ocorreu recentemente, no dia anterior ao aniversário da morte de minha mãe, que completou 1 ano, dia 1º de setembro agora de 2025. Minha mãe cuidou da minha primeira filha desde que ela tinha 3 meses, até quando completou 1 ano e meio. Esse tempo foi suficiente para ambas desenvolverem uma relação de muito amor e cumplicidade. Parecia que já se conheciam de outras vidas. Minha filha formou-se advogada e eu pedi a ela para fazer um inventário de sua avó. Fato que lhe foi muito penoso, por trazer-lhe muitas recordações dos momentos vividos, ao ter que manusear constantemente seus documentos e tal. E ela me confidenciou que se perguntava se teria a aprovação da avó diante de sua atuação no processo. Eu dizia que com certeza ela aprovaria sim. Pois bem, qual não foi a sua surpresa quando deparou-se com o anel que minha mãe usava com frequência e tinha xodó, pois foi meu presente pelo seu aniversário. Ele apareceu em cima da mesa de seu escritório, sendo que ninguém mexeu nas coisas dela desde sua partida. A sua casa está fechada e só eu tenho a chave. Nós acreditamos que foi a maneira dela de demonstrar a sua aprovação e amor pela neta, pois sempre a apoiou em tudo e tinha muito orgulho dela em vida e agora no outro plano. Ela faleceu aos 89 anos de pneumonia e sentimos muito a sua falta. Este relato é um tributo a ela. Deus abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, também acredito que foi um sinal assim de aprovação, né? De carinho, porque o anel já foi um presente, era um negócio ali da família, ou, né, querido, e, como que ele ia aparecer ali, bem nesse contexto ainda, é muito interessante, muito legal. E ela tá usando o anel? Eu uso o anel da minha avó aqui, ó, anelzinho, minha avó sempre usava, agora eu uso. Vamos lá pro próximo e último relato de hoje, então, que é este, o moço de costas. Oi, Ana e Assombrados, faz bastante tempo que eu não envio relatos e hoje estava olhando algumas histórias no seu canal e resolvi enviar um. É uma moça que nos conta. Ah lá, meu nome é Fulânia e vou contar um pequeno episódio que ocorreu comigo há uns 2 ou 3 anos atrás. A minha mãe tem vários problemas de saúde e às vezes nos dá uns sustos. A glicose dela baixou muito e levamos ao hospital, pois não sabíamos a razão do mal-estar dela. Quando a liberaram, o meu marido foi nos buscar na emergência, onde ela fazia alguns exames. Minha mãe mora em um beco e é a última casa. Na época não tinha ainda asfaltado o acesso à casa dela, então eu pedi que o meu marido aguardasse no carro na rua principal, a alguns metros da casa da minha mãe. Era noite, umas 10 horas da noite. Meu irmão morava com ela. Meu irmão morava com ela na época, mas é muito distraído. Ele não acendeu a luz de fora, então eu deixei a minha mãe parada na entrada da calçada para poder acender uma luz. Contextualizando, o terreno tem várias árvores ao fundo.
com uma cerca e um portão dividindo o resto do pátio. Então eu olhei para esse portão e vi um moço, de costas. Cabelos curtos, claros e bem cortados. Ele era alto e na hora até achei que era meu irmão. Ele saiu pro escuro, assim, sem olhar para trás, nem bater nas árvores que fecham de galhos. Esse caminho é tudo fechado de galho. Peraí. Ele saiu para o escuro sem olhar para trás, nem bater nas árvores que fecham de galhos esse caminho que ele fez para dentro. Ou seja, o caminho é fechado de galho, de árvore, só que acho que ele andou assim como se não existisse nada no meio do caminho dele. Ele só foi pro meio. Eu vi realmente só a cabeça dele acima do portão. Olhei para minha mãe e disse: "É o fulano, né, meu irmão?" Minha mãe, sem entender nada, ficou me olhando. Eu acendi a luz e o meu irmão estava no quarto dele. Aí eu fiquei assustada e disse que tinha visto alguém nos fundos. Ele foi lá e não tinha absolutamente ninguém. Nessa parte do terreno, a minha mãe tem 2 cachorros também. E eles não latiram, nem acordaram. Até hoje eu me lembro disso e não sei explicar o que houve. Obrigada, Ana, um grande abraço. Um beijo para você, obrigada. Então, parece que tinha mais alguém ali que não estava necessariamente encarnado. Será que ele estava ali fazendo uma companhia pro seu irmão? Ou o quê? Esperando? E a hora que vocês chegaram, aí ele foi embora? Não sei. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E, pessoal, se já passou por alguma coisa, conte o seu relato, envie a sua história para nós. Estes foram os relatos de hoje, eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê... Ai, tô com a boca... A gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!